E se eu te dissesse que toda a rejeição que você já enfrentou não foi uma cicatriz, mas uma ferramenta? E se aquela dor que você passou a vida tentando evitar, o não, o abandono, a demissão, nunca teve a intenção de te destruir, mas sim de te moldar? Isso não é um discurso motivacional barato, é um grito de guerra. Um chamado para você reavaliar tudo o que acredita sobre fracasso e rejeição. Porque o fracasso não é seu inimigo. É o mestre mais honesto que você terá. Ele revela os seus medos, suas feridas mal curadas e os limites que você mesmo impôs. A rejeição é um espelho brutal que mostra quem você realmente é. Mas aqui está a virada. Se você tiver coragem de olhar para esse espelho, não vai encontrar dor. Vai encontrar força. Não vai ver fraqueza, mas inteireza. Porque, no fundo, a rejeição não fala sobre os outros. Ela fala sobre você. Essa é a alquimia da rejeição. A transformação começa agora. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, chamou isso de trabalho de sombra. O enfrentamento das partes mais escondidas do nosso ser. São os medos que você cala, as inseguranças que esconde, os defeitos que finge não ter. E a rejeição é uma das armas mais poderosas desse processo. Porque quando alguém te rejeita, não está apenas negando você. Está acendendo uma luz sobre algo dentro de você que ainda precisa ser enfrentado. A verdadeira transformação começa quando você para de fugir da rejeição e começa a usá-la como ferramenta de aprendizado. Você acessa um nível de autoconsciência que a maioria das pessoas nunca alcança. Sim, rejeição dói, arde, machuca. Ela te desmonta, te deixa vulnerável. Mas o motivo da dor não é o não em si. É o que esse não desperta dentro de você. Ela traz à tona inseguranças que você tentou esconder, medos que disfarçou com autoconfiança e distrações. Quando alguém te rejeita, não está só fechando uma porta, está colocando um espelho na sua frente. E o reflexo que você vê é o que mais te desafia. Segundo Jung, a sombra é tudo aquilo que você reprimiu. Medos, falhas, desejos ocultos. E quando alguém te rejeita, eles sem querer revelam essa sombra. Mostram as partes que você se recusou a enfrentar. É por isso que dói tanto. Porque rejeição não atinge apenas o ego. Ela toca na verdade crua que existe em você. Mas aqui está a chave. Essa dor não é uma maldição. É um convite à transformação. É o universo dizendo: olha aqui, tem algo que você precisa curar. Se você tiver coragem de encarar, verá que a rejeição não é o fim, é o começo. O início de uma jornada profunda rumo a si mesmo. Onde está o seu verdadeiro poder? Vamos falar sobre validação externa? Vivemos em uma era obcecada por aprovação, curtidas, elogios, seguidores. Mediamos nosso valor pela aceitação alheia. E assim, nos tornamos reféns da opinião dos outros. Frágeis, dependentes, perdidos de nós mesmos. Mas aqui está a verdade dura. Validação externa é uma ilusão. Quanto mais você corre atrás, mais ela foge. E quanto mais você precisa dela, menos as pessoas te respeitam. Porque carência afasta. O antídoto? Desapego. Não confunda com frieza. O verdadeiro desapego é saber que seu valor não depende do reconhecimento alheio. É saber que você já é suficiente. E quando você incorpora isso, algo muda. Você se torna magnético. Porque o mundo percebe. Você não precisa mais dele. E isso é poder. A rejeição se torna uma das experiências mais poderosas quando usada corretamente. Ela nos mostra onde ainda somos frágeis, onde escondemos nossas feridas. Jung dizia que muito do sofrimento humano não vem do que acontece fora, mas da nossa recusa em encarar o que está dentro. A rejeição de alguém que você ama, o desprezo de um colega,
o não de uma oportunidade, tudo isso pode te levar direto ao seu ponto cego. A pergunta que deve surgir não é: por que isso aconteceu comigo? Mas, o que isso está tentando me mostrar? Quais crenças estão sendo reforçadas por essa rejeição? Será que estou repetindo padrões que atraem o mesmo tipo de dor? Toda rejeição é um presente disfarçado. Se alguém constantemente te rejeita em relacionamentos, talvez você precise olhar para suas feridas de apego. Se é no trabalho, talvez esteja na hora de confrontar a insegurança ou a falta de posicionamento. Quando você enfrenta a sua sombra, a rejeição perde o controle sobre você. Ela deixa de ser um sinal de fracasso e se torna um guia, um espelho que mostra onde crescer. A partir do momento em que você para de enxergar a rejeição como ataque e passa a vê-la como oportunidade, algo muda. Você retoma o seu poder. E o maior poder de todos é o da autenticidade. Muitos têm medo de serem quem são, temem ser rejeitados por isso. Mas o paradoxo é que a autenticidade é magnética. Quando você para de usar máscaras, quando para de buscar aprovação, você se conecta com o seu eu mais verdadeiro. E aí sim você atrai as pessoas certas. Você se liberta da necessidade constante de aceitação e encontra paz. Essa é a verdadeira alquimia da rejeição. Ela deixa de ser inimiga e se torna professora. Ela te molda, te fortalece, te liberta. Cada não te redireciona para onde você realmente precisa estar. Cada porta fechada aponta para um caminho que talvez você não enxergava. A rejeição não é o fim da sua história. É o começo da sua transformação. Ela queima o que é falso, sacode o que é frágil e revela o que é real. Você tem duas escolhas: continuar fugindo da rejeição ou enfrentá-la, aprendendo com ela. Porque, no fim das contas, a única rejeição que realmente machuca é a que você faz contra si mesmo. E quando você para de se rejeitar, o mundo também para. Você pode continuar se entorpecendo, fingir que a rejeição não te afeta. Pode permanecer no fogo e deixá-lo forjar você em algo mais forte. Algo que você possa usar. Você pode tomar posse disso, porque a verdade é, a rejeição nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre você, sobre o seu relacionamento consigo mesmo, sobre as feridas que você ainda precisa curar, sobre o poder que você ainda precisa reivindicar, sobre a sombra que você ainda não possui. Integrar tudo isso. E quando você fizer isso, quando parar de temer a rejeição, quando começar a enxergá-la como uma ferramenta de autodescoberta, em vez de uma sentença de indignidade, é aí que você retoma o seu poder. É aí que você se torna inabalável. E isso é apenas o começo. Porque, além da rejeição, existe algo ainda mais poderoso: liberdade verdadeira. A liberdade que surge quando você para de buscar aprovação, quando você se liberta da necessidade de ser escolhido, quando você entende que já é inteiro. E é exatamente para esse lugar que estamos indo agora. Porque, se a rejeição é o catalisador, o que vem depois é ainda maior. Está na hora de dar o próximo passo. Está na hora de assumir a versão mais completa e autêntica de si mesmo. Você está pronto? Se essa mensagem ressoou com você, se ela te desafiou, despertou algo dentro de você ou mudou a sua perspectiva, então não pare aqui. Clique em inscrever-se, curta este vídeo e venha comigo nessa jornada de profunda transformação. Porque isso é só o começo. E o que vem a seguir vai te levar ainda mais longe. Vamos crescer, evoluir e descobrir a verdade juntos.